Flamengo tira coelho da cartola, surpresa contratando dois numa cajadada só. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, chama o sininho da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, se não se deixa o like. Toca meu parceiro e minha parceira. Tocou então bem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Hoje foi dia de treino no CT Ninho do Urubu sob forte frio, rapaz. Que tá fazendo aqui na cidade do Rio de Janeiro? Tá um frio brabo, rapaz. Você vai ali no banheiro, rapaz. Você vai ali fora para pegar uma pizza. Onde eu fui pegar uma pizza, você dá uma cusparada no chão, o negócio já vira um bloco de gelo. Negócio de loucura aqui. Mas vamos lá, minha galera. Treino normal no CT Ninho do Urubu, foco total na partida diante da equipe do São Paulo, às 4h30 da tarde, horário de Brasília, pessoal. E aí, a gente que comentou aqui no canal sobre o fato de que não teve uma despedida do Gerson no CT Ninho do Urubu, propriamente dito, como teve, né, no passado, quando ele sai do Flamengo, vai para o Olympique de Marseille, dá um carro de presente lá pro roupeiro do Flamengo, né? Acho que era Serginho o nome do roupeiro, né? Que já saiu do Flamengo, virou vereador na cidade dele, inclusive. Isso não aconteceu realmente no CT, até porque ontem, né, quando o time se representou para os treinamentos, o Gerson nem foi, sequer foi no CT Ninho do Urubu. Entretanto, ele promoveu uma festa de despedida com os jogadores do Flamengo. Com os jogadores do Flamengo, Gerson faz festa de despedida antes da viagem para a Rússia, comprado pelo Zenit. Meia reuniu amigos e cantores famosos na noite do sábado, ontem, na cidade do Rio de Janeiro. Festa privada, evidentemente, tá? A festa aconteceu na Barra da Tijuca, zona oeste aqui da cidade do Rio de Janeiro, e contou com a presença de vários jogadores rubro-negros, inclusive Georgian de Arrascaeta esteve presente, publicou foto lá com o Gerson, nada mais que justo, né? Um amigo dele ali que ele fez no Flamengo, aquela situação toda. Além de Arrascaeta, estiveram presentes na festa os, digamos assim, jogadores mais próximos do Gerson. Wesley, Léo Pereira, Alan, Everton Araújo, Cleiton, menino Joshua, ele sempre teve uma proximidade muito grande, né, com a garotada das categorias de base, tá? E teve algumas atrações de shows, como o Pagode do Suel, rappers Pose do Rodo, Oruan e Chefinho também marcaram presença na festa de despedida do agora ex-jogador do Clube de Regatas do Flamengo. O Zenit pagou a multa rescisória do Gerson no início da semana, depositando o dinheiro à vista. Teve até um arranca-rabo danado, uma confusão danada. E não, porque ele vai para o Nasser, porque os sauditas apareceram com os seus petrodólares para depositar na conta do Gerson. O pai do Gerson já tá maluco. Não, então vamos para a Arábia Saudita. Mas o Gerson foi firme, manteve a palavra e acabou indo para a equipe do Zenit. A festa foi personalizada com o tema Coringa, apelido que ele ganhou no Flamengo por ser uma espécie de carta Coringa, que pode ser utilizado em diferentes contextos ali na partida, diferentes posições na partida, né? Em função da versatilidade, o jogador publicou uma foto chorando, né, pela despedida. É natural, também acho que, assim, cara, o cara, enquanto ele jogou no Flamengo, ele honrou a camisa do Flamengo. No início eu fiquei meio puto, entendeu? Pra ser bem sincero com vocês. Ele quis sair, não é por causa disso que o Flamengo vai deixar de ser competitivo, até porque o Flamengo vence uma Libertadores, vence uma Copa do Brasil, né? Sem a presença do Gerson, então dá para montar um time bastante competitivo, apesar de perder um jogador que para mim é nível A no Flamengo, um dos destaques do Flamengo nessa temporada. Mas tá pingando a grana também, à vista, né?
Aí é trabalho, né, dos nossos gestores, vulgo José Boto, por exemplo, ir ao mercado e repor a altura, que o mercado já está quase se abrindo aí, né? No dia 10, a janela já vai estar aberta já para registrar jogadores para o restante da temporada. Nas duas passagens pelo Flamengo, Gerson somou 253 partidas, 155 vitórias, 50 empates e 48 derrotas, marcou 19 gols, nunca foi um cara de tantos gols, até porque ele não finaliza, né? Não sei nem como ele finalizou nesse jogo contra o Bayern de Munique. Venceu a Libertadores 19, 2 campeonatos brasileiros, uma Copa do Brasil, Supercopa, Recopa, Carioca, enfim, várias outras situações. Gerson está de saída do Flamengo. E aí o pessoal já pergunta, como é que vai ficar a situação de capitão do Flamengo? Já que perdemos o nosso capitão, que era o Gerson, quem vai colocar a braçadeira de capitão do Flamengo? Pois é, De Arrascaeta, o uruguaio, é o favorito para herdar a braçadeira de capitão. Consultado antes da Copa do Mundo de Clubes, o uruguaio sinalizou que não aceitaria o posto enquanto Gerson estivesse no Flamengo. Muito em função da amizade que ele tem com o Gerson, né? E ele publicou isso também, né, exaltando o caráter do Gerson, a liderança, a idolatria do Gerson à frente como jogador do Flamengo. Então, agora com a saída do Gerson, ele é um dos cotados, tá? O que pode acontecer também é um revezamento entre Bruno Henrique, De Arrascaeta e Alex Sandro. Aliás, esse revezamento começou na era do Tite, que gosta dessa história de revezamento, já fazia isso na seleção brasileira, né? E ganhou força com o técnico Felipe Luiz. Mais um impasse da saída do Gerson cria, lógico, uma expectativa do futuro da faixa. Vai ser o BH, vai ser o Arrascaeta, vai ser o Alexandre, por mais que tenha pouco tempo de clube, comparado com o De Arrascaeta e o Bruno Henrique, que, aliás, se a gente olha o time do Flamengo hoje, são os únicos remanescentes daquela equipe histórica de 2019, né? Todo o Gerson saiu, voltou, saiu de novo, né? Quem vai ser esse tal faixa do Flamengo, né? No início da Copa do Mundo de Clubes, acabou sendo o Gerson e também durante toda a competição, né? O Felipe Luiz determinou isso. Ter o uruguaio como a principal liderança é um movimento interno e tem até o aval do presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, no Flamengo, beleza? A ver, né, como vai ser isso. O De Arrascaeta, por exemplo, quando o Gabigol sai do Flamengo, ele se torna o 10 ainda na gestão do Landim, num movimento claramente ali de, não, enfim, ele já seria o 10 com o BAP assumindo, mas ele não ficou pedindo, cobrando ali pela camisa 10 do Flamengo, foi uma coisa que aconteceu naturalmente, ele já avisava, mas ele não é um cara que vai forçar uma situação para herdar a braçadeira de capitão do Flamengo, mas o mais provável é que ele assuma essa braçadeira, beleza? Vai ser o 10 e o faixa, né? O pessoal no mundo do futebol que gosta. Esse aí é o 10 e o faixa. Vai ser o 10 e o faixa do Flamengo, beleza? Minha galera, o Flamengo segue então se consolidando como uma potência na formação e também valorização de jogadores no futebol mundial. Com a recente venda do Gerson milionária, o Zenit, o clube alcançou mais uma negociação milionária. Se a gente for ver a hierarquia, primeiro é o Vinícius Júnior, vendido por 45 milhões de euros para o Real Madrid, vai ser difícil bater essa venda. Depois tem Lucas Paquetá, vendido por 35 milhões de euros ao Milan, né? A priori ele não rendeu no Milan, acabou sendo negociado com o Lyon, depois ele começa a jogar bem no Lyon, depois ele vai para a equipe do West Ham, onde ele de fato, né, finca as suas raízes e se torna um dos principais jogadores do West Ham, até ser cogitado no Manchester City. Entretanto, essa situação aí supostamente envolvendo o jogador com fraudes esportivas tem esfriado essa negociação.
A terceira foi o Renier, que foi vendido por 30 milhões de euros ao Real Madrid, já foi emprestado ao Borussia Dortmund, já foi emprestado ao Granada, ao Frosinone da Itália, a outros times também da Espanha, até hoje não se firmou. Em quarto, tem a transação do Gerson para o Zenit. E em quinto, a da primeira saída dele para o Olympique de Marseille. Então, o que mais o Flamengo conseguiu foi lucrar dinheiro com essas transações do Gerson. Agora também precisa saber o que vai fazer com esse dinheiro, né? Aí mora o X da questão. O tal do Mickey Johnston, já tá vindo pro Flamengo. Inclusive, chega na terça-feira, famoso depois de amanhã, é o Vampeta do... Vampeta, Pedro, tá de brincadeira, mas... O Vampeta, no programa da Jovem Pan, ligou para um amigo dele, que ele jogou, Bob Keane, eu acho, né, um irlandês, um dos principais jogadores da história da Irlanda, que conhece o jogador, porque ele joga na seleção da Irlanda, e o gringo falou, olha, é um jogador baixo, de estatura baixa, habilidoso, bom com as duas pernas, tá? Rápido, veloz, não é de fato forte a finalização do atleta, entretanto... ele foi perguntado se ele está pronto para ser um jogador de um grande clube no Brasil. Olha, tem melhorado, falou o irlandês. Enfim, é um cara que vê e assistiu vários jogos desse jogador. Bom, a maioria dos analistas dizem que é um jogador muito habilidoso, baixo e veloz, que joga do lado esquerdo e costuma cortar para dentro ou fazer o cruzamento para dentro da área. É o tal do quebrador de linhas, né? Que a diretoria do Flamengo, o Felipe Luiz, entendem que precisam ter no seu elenco, tendo em vista que Michael e Cebolinha vêm deixando a desejar e devem ser negociados. Se pintar uma proposta, o Flamengo deve negociar esses jogadores, beleza? Pessoal, primeiro treino de Bruno Pivetti, novo auxiliar do Sub-20 do Flamengo. O técnico Bruno Pivetti, que chega para o lugar de Nuno Campos, o português recentemente saído pelo Flamengo, aconteceu neste domingo. A apuração do Guilherme Flasori em conjunto com o Flabase é que ele vai ter o auxiliar profissional chamado Ricardo Pagani, que chega para compor a nova comissão técnica rubro-negra nessa categoria que é tão importante, que é o Sub-20 do Flamengo, que vira e mexe, consolida, né? Até porque a formação Sub-10, Sub-12, Sub-15 vai se consolidando, e o Sub-20 é aquele divisor de águas, né? Para ir para a equipe profissional. Então é muito importante ter um cara competente para atuar ali. Ele foi campeão com o Operário recentemente, né? O fantasma do Paraná, é conhecido como Fantasma, né? O Operário, enfim, vamos torcer para que ele de fato realize um bom trabalho no Sub-20, beleza? Pessoal, o português João Félix descarta jogar no Brasil e planeja um retorno à sua equipe natal, a equipe que revelou o João Félix para o mundo, que é o Benfica, minha galera. Abre aspas para o jogador português que foi tentado a contratação pelo José Boto. Conheço o treinador Bruno Lage, ele foi muito importante para a minha carreira. Isso me dá pontos na decisão. Claro, quero muito voltar ao Benfica e é talvez para onde me sinto mais inclinado a ir. O jogador chegou a ter conversas com o diretor de futebol português José Boto, mas disse que o seu desejo é de continuar atuando no futebol da Europa, no futebol europeu. Minha galera, vamos atualizar agora o cenário de Ezequiel Barco e também da Roger Carrascal. Debate pronto. Ou é um ou é outro. Os dois não devem vir, tá? O argentino, o Ezequiel Barco, é tratado como uma espécie de plano B, tá? Caso a contratação do Jorge Carrascal, vou falar Jorge, seu Jorge, fala Jorge, Roger Carrascal, Jorge, brasileirês, tá?
Caso o Jorge Carrascal não seja concretizado, o Flamengo vai para cima do barco. A operação envolvendo o colombiano se arrasta por conta do jogo duro que o Dínamo de Moscou está fazendo em relação a garantias bancárias no pagamento de 12 milhões de euros em 3 parcelas. Não sei por que esse medo, até porque o Flamengo ele sempre honra com seus compromissos desde 2013, quando o Flamengo foi reestruturado financeiramente na sua raiz, para mais de 10 anos que o Flamengo não atrasa pagamento, seja de salário de jogador, seja então de pagamento a clube que o Flamengo contrata esses atletas, tá? Por que o barco, Pedrão, de plano B? Por que não outros jogadores? O Flamengo entende que para ter... Por que não o barco primeiro, depois o Carrascal? O Flamengo entende que para ter o argentino vai ter que fazer um investimento muito maior que 12 milhões de euros, valor que já foi acertado para trazer o Carrascal. O problema do Dínamo com o Flamengo não é o valor, é a tal da garantia bancária, como eu disse, tá? Além também de ser um salário bem maior. Na visão do Flamengo, no momento, vale mais investir no Carrascal. A operação está perto de ser sacramentada, mas se tratando de clube russo, só dá para comemorar depois da assinatura. Já visto como o Zenit já atuou em outras negociações envolvendo o Flamengo, né? O Botafogo, né? Ah, porque vendeu o Wendel pro Botafogo, o Botafogo anunciou, porque vai chegar no meio do ano, mas é o Botafogo que dá calote também. Calote lá, meu amigo, não vira. Aí os caras, opa, deu calote no Arthur, no Wendel não vai dar. Pum, travaram, porque não pagaram o Arthur. Tal do John Tex é um tremendo um caloteiro, não paga ninguém, né? Eu acho, vou falar o que eu acho. Eu acho o barco mais jogador. O barco é quebrador de linha também. Pode jogar pelos dois lados e pode jogar de meia, inclusive. Muito bom jogador. Mas não sei até que ponto o Filipe Luiz não quer um jogador com uma estatura maior, que também é habilidoso, que é o caso do Carrascal, com uma estatura maior, de 1,80. O barco é mais baixinho, tá? Que isso, Pedrão? Pô, agora estatura... O Filipe Luiz gosta de jogadores com estatura superior. Sem formação. Para vencer duelos aéreos, enfim. É a característica do nosso treinador. Segundo alguns veículos da imprensa argentina, o Talleres de Córdoba está em negociações também pela contratação do Barco. Eu não acredito que o Talleres, com todo respeito, tenha dinheiro para fazer esse tipo de aquisição, tá? Não acredito, até porque é uma equipe do interior da Argentina, que assim, não tem a mesma grana do River Plate, do Boca Juniors, que até são equipes do primeiro escalão argentino, mas que também estão frágeis financeiramente falando nesse momento. O Barco estava no River Plate, depois ele é negociado para o River Plate angariar dinheiro, né? Ele é negociado para fora, né? No caso, para a equipe do Spartak Moscou. Então, pouco creio que seja um adversário duro para o Flamengo nessa questão de negociação pelo Ezequiel Barco, beleza? Pessoal, tem vaga no Flamengo? Torcida do Flamengo invadiu as redes sociais do Endrick, ex-jogador do Palmeiras. Por quê? Segundo informações vindas da Espanha, o Real Madrid quer emprestar o Wendel para algum outro clube. O atacante brasileiro não vem tendo muitas oportunidades na equipe espanhola, sobretudo após a chegada do Xabi Alonso e saída do Carlo Ancelotti. Em 16 jogos, em 38 jogos com a camisa do Real Madrid, ele fez 7 gols e deu 1 assistência. Gente, não acredito que vou emprestar para o Brasil. Deve emprestar lá para o B, manda para o Real B, ou então manda para outro clube europeu. Você que tá aí daquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação. Deixa o teu like, tamo juntão, Seleções Negras.